Pública de hoje discute o sistema judiciário. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Rodolfo Machado. Formado em Direito pela PUC de São Paulo, é mestre em História Social pela mesma universidade. Durante a ditadura militar no Brasil, o sistema judiciário ficou marcado pelos atos de exceção. Sob comando dos militares, o Judiciário legislou e o Ministério da Justiça, comandado pela direita, renovou a ordem jurídica brasileira. Assim, o sistema judicial brasileiro passou a atender os interesses do capital financeiro e das elites políticas e econômicas. Muito dessa ordem legal permanece na Constituição de 1988. Alguns juristas pressionam para que o Brasil possa concluir a transição do período militar. Mas, afinal, o direito da época do regime militar ainda está entre nós? No primeiro momento, eu queria colocar aquele momento, então, do golpe militar, né, do pré-64. E, basicamente, o que foi o golpe militar? Ele foi um golpe militar empresarial das classes dominantes brasileiras, das elites políticas, econômicas do campo e da cidade, para barrar o comunismo, como se diz à direita? Não, para barrar a movimentação popular, o trabalhismo do governo do João Goulart, o trabalhismo de massas, em que se reivindicavam reformas urbanas, reformas tributárias, reformas políticas, da perspectiva do trabalhismo, onde se almejavam reformas trabalhistas, sindicais no campo e da cidade. É contra essa mobilização popular que se contramobiliza a burguesia brasileira em algum de seus agentes mais poderosos que ainda hoje se encontram por aí. A história não se repete, mas eu posso nomear aqui a Federação das Indústrias Paulistas, a Fiesp, foi uma das articuladoras do golpe e da conspiração, setores do capital no campo, os latifundiários, setores da dita grande imprensa, né? Aqui em São Paulo, o Estadão e a Folha de São Paulo, entre outros. Pois bem, esse golpe, então, tem um teor de classe, é um golpe classista que vai favorecer o capital, como foi colocado na reportagem, sobretudo o capital financeiro internacional. Então, se instaura, a partir de 64, então, uma fratura na ordem constitucional de 46. Essa ordem estava baseada numa Constituição, a Constituição de 46. As direitas tentaram ganhar o Congresso Nacional em 62 através da corrupção. Foi aberta uma CPI, mas mesmo assim, apesar de farto dinheiro já dessa conspiração que já estava ocorrendo em 62, não conseguem, através da corrupção e do lobby dentro do Congresso Nacional, e a partir então daí se funda um instituto que se chama Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o Complexo IPES, que é uma espécie de instituto de fachada, onde por trás vão estar essas forças que eu mencionei para vocês, que vão ser as forças vitoriosas do golpe. Então, os militares são chamados por essas frações das elites proprietárias, econômicas, políticas, e para conter a movimentação dos trabalhadores que, à época, estavam entrando na cena política com as reformas de base. Agora, como é quebrada a legalidade de 46? E por que o golpe é travestido de revolução? Porque vocês devem saber que o poder constituinte originário, aquilo que dá condições para se fazer uma nova Constituição, tem que vir ou do voto, ou da Assembleia eleita para isso, a chamada Assembleia Nacional Constituinte, ou por meio de uma revolução. Então, em 64, os setores mais retrógrados, arcaicos da sociedade brasileira dão um golpe para barrar a movimentação de massas e se autonomeiam revolucionários, né? Para quê? Para permitir esse mecanismo do que vai fundar o ato institucional de 64, que é a revolução instaura um poder constituinte originário. Dali, então, ela poderia cortar como bem quisesse a Constituição de 46 e inaugura uma plataforma
de institucionalização da dita revolução. Eu, com Florestan Fernandes, uso o termo de contra-revolução burguesa, né? Foi um contra-ataque preventivo das elites para ceifar a mobilização popular. E aí há todo um processo. O primeiro grupo dos militares no poder são chamados castelistas, o grupo da Sorbonne. Esse grupo, quando é levado ao poder, um pouco antes, só para fazer uma menção histórica para vocês, o ato institucional, com essa artimanha que eu disse para você, por que eles se chamavam de revolucionários? Para ensejarem o poder constituinte revolucionário, porque aí eles poderiam mexer na ordem jurídica como bem lhes conviesse, não importando a Carta de 46, que eles puseram abaixo parcialmente. Quem foi o autor desse primeiro ato da ditadura de 64? O Francisco Campos, um mineiro, que foi o autor também da Carta da Ditadura do Estado Novo, em 37. Então, aí vocês vejam também a ligação dos juristas dessa primeira ditadura do Getúlio Vargas, o Estado Novo, que vai de 37 a 45. O autor dessa Constituição ditatorial vai ser o autor do primeiro ato institucional em 64. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, com esse ato primeiro, que alguns imaginavam, alguns setores dos militares, dos empresários golpistas, que seriam o primeiro, ou seria um único, não teria mais a sucessão que teve de atos institucionais, ele partilhava de uma concepção já desenvolvida na Escola Superior de Guerra, e também com essas elites na conspiração, que é a ideologia da segurança nacional e do desenvolvimento. Então, o binômio, a ideologia oficial, o signo de toda a ditadura de 64 a 85, com esse ato fundante que eu coloquei para vocês, qual é a artimanha, vai se fundar no segurança nacional e desenvolvimento. Essa segurança nacional para eles é identificar, no cenário da Guerra Fria, qualquer movimentação popular como comunista, embora pudesse ser reivindicações aquém do comunismo. E o desenvolvimento, obviamente, assim que é dado o golpe, acaba, e em meses subsequentes é decretada a lei de greve, que, na verdade, teve o apelido de lei antigreve, ou seja, o golpe vem para castrar os direitos dos trabalhadores. E na medida em que caça a sindicalice, na medida em que estrangula a organização do trabalho nos locais de trabalho, ela favorece a quem? Ao capital, às elites. Há um golpe dentro do golpe, em 68, há um recrudescimento da ditadura, onde essa ala dos castelistas, o grupo da Sorbonne, o Castelo Branco, é deslocada e entra no lugar a linha dura, a extrema-direita civil. A extrema-direita militar composta de elementos civis. Nessa escalada da extrema-direita, sobretudo com o governo Costa e Silva e Médici, é quando vai se consolidar o arcabouço jurídico da ditadura, tanto na montagem desse esquema repressivo, que eles chamavam de segurança nacional, nos DOI-CODES, na Operação Bandeirantes e na militarização das polícias militares. A polícia militar, tal qual existe hoje, não existia, mas se a ditadura também reprime, ela legisla para áreas além da repressão. E essas áreas são o Código Civil, Código de Processo Civil, ou seja, há uma renovação de todo o arcabouço legal da ditadura, sobretudo nesse golpe dentro do golpe, e no processo de transição para a democracia, com a crise econômica, todo esse arcabouço, toda essa legislação vai permanecer. E chega a Constituição de 88, que não foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte votada para tanto, mas foi um congresso da ditadura que foi transformado em constituinte, isso não existe em lugar algum, e esse congresso constituinte, não uma Assembleia Nacional Constituinte, passa essa Constituição por alto, e esses elementos, essas legislações todas infraconstitucionais permanecem pós-88, na dita Nova República, com elementos da ditadura militar construída de 64 a 85. Agora, Rodolfo Machado responde a pergunta do correspondente de Ópera Mundi no Chile, Victor Farinelli. Bom, o que eu tenho mais que uma pergunta é um convite a analisar o que houve em termos de processos judiciais a casos de violações dos direitos humanos na América Latina depois das ditaduras, né? Inclusive sugerindo dois casos que são bastante conhecidos no Brasil,
que são os da Argentina e do Chile, e claro, também comparar isso com o que houve no Brasil a respeito do mesmo tema. Que eu queria desenvolver, vou aproveitar a pergunta do Vitor, essa coisa da chamada transição por alto, ou transição transada. O Brasil, tal qual o Chile, tal qual a Argentina também, não conheceram movimentos de massa capazes de derrubar a ditadura enquanto elas estavam saindo de cena. O Brasil é o país modelo dessa transição por alto, do conservadorismo. Como eu disse para vocês, essa tática dos militares de não permitirem, na saída de cena, uma Assembleia Nacional Constituinte, mas fazerem de um Congresso da ditadura o novo poder constituinte da nova república. Mas antes disso, eles passaram em 79, na época do governo Geisel, num projeto de abertura, a Lei de Anistia, onde eles anistiavam torturadores e torturados na lei. Na época, isso passou, foi algo positivo para os exilados, para os presos políticos, mas não se percebeu que também estava anistiando, por artimanhas na lei, jurídicas, os torturadores. Então, tal qual no Brasil, tal qual no Chile, na Argentina, e para toda a América Latina, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, é pacífico já para eles que toda a lei de anistia é uma lei de autoanistia de uma ditadura que está saindo de cena e quer deixar a impunidade dos seus agentes para a posteridade. O que vai acontecer? Na nossa lei de anistia de 79, na emenda que chama a Constituinte, esse Congresso Constituinte, reitera a lei de anistia, e num julgamento do Supremo Tribunal Federal do Eros Grau, que ironicamente foi perseguido também pela ditadura, ele reitera, contrariando toda a América Latina e a Corte Interamericana, que a lei de anistia brasileira foi incorporada à Constituição de 88. Então, só para ele, a lei de anistia é compatível com a Constituição de 88. Então, para responder um pouco a pergunta do Vitor, partindo do Brasil para daí para a Argentina e para o Chile, que os exemplos que ele pediu, no Brasil, o grande entrave para persecução desses crimes de Estado, do terrorismo de Estado, da ditadura agindo contra os populares, é a manutenção da lei de anistia. Recentemente, numa ação de familiares de presos e desaparecidos políticos, o caso Araguaia, a Corte Interamericana condenou o Brasil nesse sentido, dizendo que se revogue a lei de anistia, ou que pelo menos não se utilize a lei de anistia para deixar de investigar casos de graves violações de direitos humanos. Então, nesse sentido, o Estado brasileiro está na ilegalidade. No Chile e na Argentina, que passaram também por processos de transição com altos e baixos, embora só seja recente a extinção da lei de anistia do ordenamento jurídico, eles tinham uma saída, que é recomendado pela Corte Interamericana, que é nesse sentido: se tiver muito difícil no Congresso para extirpar esse entulho autoritário na democracia, que seria essa lei de anistia, simplesmente, se um juiz receber um caso para se investigar os crimes da ditadura, que não se aplique a lei de anistia naquele caso concreto, porque é dever do Estado, em nível internacional de direitos humanos, perseguir a investigação e a responsabilização dos crimes da ditadura e dos crimes de Estado, né? Enfim, na Argentina, rapidamente, aconteceu, logo na década de 80, a chamada lei do ponto final e a lei da obediência devida, que eram lobbies dos militares tentando se livrar de futuras responsabilizações por seus crimes na ditadura. O Brasil se temia um processo de argentinização, porque lá sim se conseguiu punir um conjunto de agentes do Estado, apesar da vigência da lei de anistia. Essas duas leis foram derrubadas. Na década de 80, teve uma espécie de comissão da verdade da Argentina. No Chile, teve na década de 90. Um professor que diz: os militares perderam a
a batalha, mas não perderam a guerra, porque eles conseguiram fazer essas leis de autoanistias e até hoje há uma grande dificuldade no judiciário de investigar e punir os criminosos de Estado do passado, né, que talvez facilitaria a punição e responsabilização dos crimes de Estado hoje.